E cá estamos, dando continuidade ao vídeo que acabamos de postar. Vou falar um pouquinho sobre agora as propriedades e informações relacionadas ao suporte e as configurações que aqui na Ops 3D a gente utiliza para suportes, custom suportes e tudo mais. Mas para isso, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a questão de suportes mesmo, né? Aqui nós utilizamos o fatiador chamado Pulse Slicer, nós estamos com a versão 2.3.0 Alpha. Apesar de ser uma versão Alpha, a gente está há mais de um mês utilizando, desde a versão 1 até agora a versão 3. Muito por conta dessa funcionalidade que eu vou mostrar para vocês, que chama Python Support. Tá? Ela é uma funcionalidade onde você consegue criar o Custom Support de uma forma muito simples. Tá? Mas antes de a gente entrar nela, vamos fazer o fatiamento aqui desta peça, desse modelo, só para a gente ter uma ideia de onde a gente poderia colocar os suportes. Né? Então, olhando o modelinho, vou dar uma aproximada aqui, a gente consegue observar que todas as áreas que estão em azul, onde o próprio Process ele mostra para a gente, são áreas que, de alguma forma, deveriam ter suporte. Por quê? Se a gente começar a descer um pouquinho aqui a questão do fatiamento, layer a layer, a gente consegue ver que em alguns layers, exatamente onde ele aponta, a impressão vai ser no ar. Né? Então precisaria ter um contato de algum tipo de suporte, né? Ou suporte de mesa, ou do próprio modelo em si, e aqui não ocorre. Né? Se a gente descer um pouquinho mais, a gente vai ver que aqui onde ele faz a construção do encaixe, onde vai o cilindro, já que é um modelinho para mergulhador, essa área praticamente ele faz ela no ar, né? E com isso, fazer essas impressões no ar, a probabilidade de dar um problema na peça, no encaixe, ou não ficar com o acabamento ideal, ou mesmo não dar sustentação para a peça, é quase 100%. Né? São poucos casos que a gente consegue acabar imprimindo no ar e não ter problemas. Tá? Então, por conta disso, o suporte acaba sendo necessário. Tá? Então, eu vou voltar aqui para a nossa visão de view, vou clicar em cima da peça e eu vou nessa funçãozinha chamada Python Support, como eu comentei para vocês. Tá? Aqui tem algumas funcionalidades, eu não vou entrar no caso aqui, já que não é o escopo desse vídeo, mas aqui você consegue selecionar e consegue pintar exatamente aonde você quer colocar o suporte. Né? Olha que bacana. É um pouco diferente do que o Simplify 3D fazia, que você tem a questão dos custom support e tudo mais, que a versão 2.2 para trás do próprio Process não tinha. Né? Para você fazer esse custom support era uma coisa bem complicada. Então, dando continuidade, com o Python Support você consegue fazer toda essa questão de pintar exatamente onde você quer o suporte. Então, colocando um pouquinho aqui onde vai o cilindro, aqui nessa parte de baixo onde tem o cinto, aqui na outra parte embaixo do braço e aqui também no cinto. Né? Então, a gente acabou marcando onde o fatiador deveria colocar o suporte. E para habilitar essa funcionalidade, a gente vem aqui no Supports e vem na funcionalidade chamada For Support Forces Only. Aqui ele fala para o fatiador, olha, usa exatamente onde eu estou marcando para você fazer o fatiamento, tá? Para você colocar o suporte. Bom, mandando fatiar, demora um pouquinho, o fatiador vai colocar para a gente o suporte exatamente nos pontos aonde a gente pediu para ele colocar. Né? Então, se quisesse colocar um pouquinho mais aqui, onde ainda tem um azulzinho, ou aqui no suporte, ou aqui na fivela do cinto, a gente poderia colocar em todos os lugares, tá? Que a gente achar necessário. Mas, como eu falei para vocês, aqui é só para exemplificar um pouquinho, porque o ponto principal é a gente falar um pouquinho dessa questão do suporte Material Interface. Tá? É aqui que é exatamente o ponto de contato onde o modelo onde está sendo criado, né, o modelo sólido com o suporte precisa ter um contato, né, precisa ter a sustentação. E isso parte do suporte Material Interface, que é exatamente o contato. Então, quanto mais próximo a interface e suporte ficar da peça, mais ela vai estar aderida, mais a gente vai ter sustentação. Consequentemente, ela vai ser mais difícil de ser retirada e ela pode marcar mais a peça. Então, se a gente vai para o lado contrário, se a gente deixar mais longe essa peça, mais longe o suporte, com certeza ele vai ter um destacamento melhor, só que pode gerar a eficiência do suporte não vai ficar legal, porque você não vai ter um contato de sustentação bom. Tá? Então, acho que esse é o trick principal com relação aos suportes. Para quê? Para a gente tentar
ter o menor contato possível, mas ao mesmo tempo que ele ajude exatamente a impressão ficar sustentável. Tá? E para isso, agora vamos lá para as configurações. Vou voltar aqui para a view para deixar um pouquinho mais leve o fatiador. Vamos lá para a questão do Printing Settings. E exatamente na opção de Support Material, a gente vai falar um pouquinho das propriedades que aqui na Opus a gente utiliza. Tá? Então, já habilitado o suporte, a gente vai vir aqui na questão do Options for Supporting, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? Então, o principal, um dos principais no caso, é o contato do Z, que é exatamente o ponto de distância que o Hotend vai passar quando eu estou construindo o suporte e o modelo. Tá? Exatamente naquele ponto que eu falei para vocês, vou voltar aqui, exatamente nesse ponto verde, se a gente deixar com o Z maior, ele vai ficar um pouco mais para baixo, e o Z menor vai ficar um pouco mais encostado da peça. Então, essa parte interessante, que é o que a gente já testou bastante, é que o 0.2 ele consegue deixar esse conceito chamado de Detachable mais fácil. Então você consegue realmente girar de uma forma mais simples o suporte sem ter muitas marcas. Tá? Essa é uma parte bem interessante de configuração. Tá? Você pode usar menores e tudo mais, mas a recomendação aqui para ter exatamente essa soltura do suporte mais fácil seria 0.2. Tá? Aqui o padrão que a gente utiliza, o Rectilinear, no formato grid, que é exatamente aquele quadradinho. A questão aqui do S-Health seria para fazer uma espécie de uma saia, um contorno em volta do suporte, não vem no teu caso. Aqui o Partner Spacing é exatamente a distância das linhas do suporte. Tá? Então, quanto menor, mais justinho seria o suporte, quanto maior ele vai ficar mais largo o suporte. Então eu vou fatiar só para vocês verem, eu vou deixar. Vocês viram que ele estava com 3, né? Eu vou deixar com 10, eu vou mandar fatiar novamente, só para mostrar a diferença, tá? Vocês vão perceber que a área das linhas do suporte ela vai ficar muito maior do que estava antes. Consequentemente, você vai ter um desperdício de material muito alto e não necessariamente vai te melhorar tanto assim o suporte, tá? Então vou voltar lá. Normalmente o que a gente utiliza é entre 2 e 3, tá? O padrão que a gente utiliza na Opus seria 3. Aqui, se a gente quisesse mexer no ângulo do suporte, normalmente são raros os casos que a gente utiliza. Aqui, a interface layer são quantos layers, né, quantas camadinhas que ele vai fazer, exatamente naquele pedaço verdinho mais escuro, quantas camadas ele vai fazer. Aqui a gente deixa com 3, ou 2 ou 3. Normalmente a gente acaba deixando com 3 para ele ficar uma camadinha bem legal de contato. E aqui é o espaçamento que ele vai ter entre a interface, né, o tipo a distância exatamente dessa interface com o contato realmente da parte de cima. Né? Então, essa configuração junto com essa são exatamente as que ponderam o distanciamento de contato entre o modelo e o suporte. Tá? Então aqui você pode variar entre 0.15, 0.18, 2, 2.5. Tá? Mais que isso, pelos testes que a gente fez aqui, não fica legal. Tá? Então, por padrão, a gente acaba utilizando o 0.2, que é uma distância bem legal, junto com distância de Z para ter um descolamento mais fácil. Tá? E o outro é exatamente esse ponto de quantos percentuais a gente vai ter entre o objeto e o suporte. E a gente coloca em torno de 60%. Então 60% da distância é o que a gente vai manter do x e y do suporte. Tá? E com isso são as configurações que a gente utiliza basicamente para todas as impressões quando a gente utiliza e precisa muito utilizar suporte. Tá? Essas são as configurações. Uma parte interessante para vocês pensarem muito, que exatamente o Slides nessa versão 2.3 trouxe, é exatamente o ponto de qual e aonde eu vou colocar o suporte, né? De que para que eu tenha menos contato possível com as áreas aqui na lateral, por exemplo, dessa peça, para que quando você descolar, ele não tenha nenhum contato ou não tenha aquele fiozinho colado com a peça. E isso pode danificar a sua impressão e deixar aquelas marquinhas não desejáveis assim. Tá? Então é isso aí, galera.